que acontece, irmão, é, é a diferença da pessoa que vive na árvore da vida, porque a base de tudo é viver na árvore da vida. Não tem como mais nada na vida sem ser viver na árvore da vida. A pessoa que vive na árvore da vida, ela é sempre uma abençoadora, e o que vive no certo e errado é aquele que quer sempre ser abençoado. Então, quando você... E para viver na árvore da vida e ser um abençoador, as pessoas têm dificuldade de entender, porque parece que é fácil, mas não é. Você tem que estar sempre ali na sua responsabilidade. Você tem que estar vigilante na situação, porque senão a árvore do certo e errado toma conta, que faz parte do corpo carnal. A carne, ela toma conta. Aí você chega num lugar, sempre é duas pessoas, uma atendendo e a outra sendo atendida. E se entre aqueles dois, um está querendo ser abençoado somente, então dificulta. E quando é os dois querendo só ser abençoado, esquece de ser o abençoador, aí vira guerra, é nisso que transforma a guerra. A pessoa fala, bom dia, se é um abençoador, fala, bom dia, por gentileza, queira me dar um café com leite, mas bem escuro. O que está do outro lado, ele está esperando ser abençoado. Ele já faz o serviço dele errado. Aí, se alguém falar alguma coisa, ele tem que estar sempre... o que está se procurando bênção, ele quer sempre ter a razão. Ele está certo, ele tem que ganhar, ele tem que vencer, nem que seja uma discussão de palavras. Ele tem que ser o vencedor, segundo o entendimento dele. Então, nós, como abençoador, nós que estamos na árvore da vida, a gente não se importa por isso. Se é importante para aquela pessoa, ela sair vencedora naquilo, segundo o entendimento dela, deixa para lá, a gente agradece, abençoa e vai embora. Já 1 hora da tarde eu fui almoçar no barzinho. Assim, eu nunca tive em lugares assim, com uma estrelinha a mais, vamos ver, sabe? Mas assim, numa educação, um carinho, um amor assim, para você se sentir bem, sabe? O cara tá sendo abençoado e é um abençoador e não sabe, né? Ou sabe e tá ali fazendo a parte dele, né? Achei muito bacana. Quer dizer, uma coisa foi cobrindo a outra, né? Porque eu fiquei meio, tipo, choque, conta aquele choque. E você fala, cara, comecei o dia estranho já, né? Mas vamos lá. Porque lidar com o público a gente sabe que não é fácil. É porque você vai com uma expectativa da pessoa. Primeiro que a gente tem o entendimento que não é para ter expectativa. A gente vive pela perspectiva. Então, quando você vai como um abençoador, você vai entrar em contato com outra pessoa, você tem que tirar a expectativa do que vem daquilo lá. Porque ali naquela pessoa pode acontecer tudo. Ela tentar viver né? história. Então, você tem a forma que a pessoa te tratar, não tem que te tirar do centro, do seu centro, tirar você da árvore da vida. A hora que vem aquele baque, você já, você lembra que você é um abençoador, que você vive na árvore da vida. Então, você não vai bater de frente com aquela pessoa, você deixa para lá. Ah, mas você besta, palhaço. Não, não é isso. Deixa para lá. Se for o caso, agradece, e vai embora, vai comer em outro lugar, fazer a refeição em outro lugar, comprar em outro lugar. A gente está sempre evitando esses confrontos. Se a gente pode abençoar, abençoa e vai embora. Então, não é tratar bem aquele que só porque, ai, me tratou bem, recebeu bem, vou tratar bem. Não, você vai tratar do mesmo jeito. Você fazendo a sua parte, né? Entendi. É a gente fazendo a nossa parte. Não interessa se você foi tratado mal. Você faça o bem, porque a pessoa vai se sentir até mal também. Depois a outra pessoa falou, nossa, eu tratei aquela pessoa mal e a pessoa não saiu do centro dela, né? Então, você tem que tratar... Você vai ser você, independente do jeito que a pessoa te tratar. Entendeu? É isso. É ser um abençoador, viver na árvore da vida. Não, você não vai ter prejuízo nenhum, você não vai ter. As pessoas acham que vai ter prejuízo. Tudo bem, você deixa a pessoa lá. Não ser irônico, porque as pessoas dão uma de educado sendo irônico, sendo... Né, isso machuca também o irmão. Aquele irmão que te ataca, ele te atacou porque ele está mal. Ninguém que está bem ataca o outro.
Se a pessoa feliz não prejudica o outro, não maltrata o outro. Quando ela faz isso, ela está com a infelicidade dentro dela. Não existe feliz maltratando o outro. Pessoa bem, ele está bem, está maltratando o outro. Não, mentira. Aquele que está maltratando o outro, ele não está bem. A pessoa que tem sempre só amor mesmo, só amando mesmo, ela está bem. Só que é o tal negócio, né? Na minha cabeça passou na hora. Eu deixei pra lá e tomei do jeito que tava lá o café, mas passou na hora. Querer poder explicar. Não, deixa eu explicar pra vocês que você não entendeu. Mas eu achei que boca fechada ia acabar com aquela tormenta, né? Vou tomar meu café e vou ficar quieto. E foi o que eu fiz, entendeu? Deixa eu dar um exemplo. Essa aí é uma briga entre eu e eu mesmo, sabe? Todo dia é uma briga constante, eu comigo mesmo, para tentar sempre estar no equilíbrio e na árvore da vida. Eu tenho essa briga todo dia com você. Todo dia, toda hora. Se pensar pelo lado religioso, eu já na hora eu concluí, né? Concluí que seria. Os irmãos também já sabem, pelo lado religioso, né? Entendeu? Mas falei, não, tem nada a ver. Deixa eu só dar um exemplo que acontecia comigo. Lá no meu serviço, sem eu saber, eu sempre fui um abençoador. E sem ter esse entendimento, esse estudo, vou dar, várias vezes já aconteceu, mas vou dar um exemplo. Bem assim, a mulher era psicóloga, anos de trabalho, a gente conversando, ela conversava muito comigo, eu era psicóloga dela, entendeu? Ela era psicóloga, mas eu era psicóloga dela. Aí ela conversando, chegou um momento lá, ela chegou, falou não sei o que para mim, eu falei não sei o que para ela. Ela danou brigar e falar, e eu olhando, porque ela estava brigando. Aí eu parei e falei para ela falando assim, ela mesmo, se defendendo para cima de mim, assim, eu olhando para ela. Aí eu falei para ela assim, amiga, você está se brigando. Ela parou. Aí ela teve uma crise de risada. Ela não parava mais de rir. Porque realmente ela estava se brigando, porque eu não tinha dito nada, ela estava arrumando briga comigo, mas a briga era com ela. A hora que eu falei, você está se brigando, ela entendeu tudo, gente, mas foi muito interessante. Então, muitas vezes, a pessoa vem para cima de você, mas não é você, é ela, é o que está nela, o que está acontecendo com ela. Ela está com um tumulto dentro desse cérebro, uma alma tumultuada. Então, muitas vezes é isso. Aí chega no outro que não é abençoador, ataca, retruca, aí vira aquilo que a gente costuma ver por aí. E os crentes, os evangélicos, numa hora da confusão, eles têm uma frase muito interessante que eu sempre olhei. Eu sou crente, mas não sou burro. É uma frase que eles carregam na boca dele. Eu olhava aquilo... Mas a minha mão não é. Então, era assim. Da onde que eu frequentava aqui, era assim, sou crente, mas a minha mão não é. Uma falou para mim assim, você quer escolher uma crente, você escolhe o meu joelho de adoração ou de maldição? Eu fiquei olhando. Que maravilha. É o famoso, vou te entregar no amor de Deus. Então, cadê o irmão Arlindo? Será que está comemorando a vitória do Corinthians ainda? E foi outro jogo, o cara tá ligado no compacto ainda, tá louco? Tô só observando, irmão, só saboreando a conversa de vocês. Vocês não fazem ideia de quanta coisa maravilhosa vocês passam aí na conversa de vocês. Mesmo, né? Bom demais, bom demais. Isso. Então, a irmã Cileide trouxe uma boa palavra aí a respeito de árvore da vida, o que é árvore da vida. E se nós ficarmos no certo e no errado, a gente não vai conseguir passar para os nossos irmãos que têm dúvida. Porque tem muita gente que tem muita dúvida quando assiste os nossos vídeos, irmãos. É muita dúvida. Porque foram anos e anos doutrinados naquilo que é o certo e o errado. Você vê que na sexta-feira o irmão Paulo, como ele falou, nossa, quando eu vi o irmão Arlindo falar assim, eu entrei em parafuso, né? Mas como que pode isso? E eu resisti. E foi uma grande verdade, até que a gente foi insistindo, foi falando, ele resistia, a gente foi falando, agora ele já entende um pouco o que é viver da árvore da vida.
Ontem houve uma pergunta também no grupo, numa conversa nossa, que a irmã perguntou se aquilo que ela entendia de árvore da vida estava correto. Não sei se vocês viram. Aí eu dei uns 2, 3 minutinhos de palavra ali, de áudio, falando para ela como que é mais ou menos a árvore da vida. A irmã Cileide, ela fala bastante da árvore da vida porque ela compreendeu, ela entendeu o que é viver a árvore da vida, mas também para ela não foi fácil. Ela já estava no grupo já fazia uns, não, já, né, 2, 3 meses aí que ela foi entender, foi rápido até, mas não foi de pronto que ela entendeu quando ela começou a meditar. O irmão Valdecir entendeu quando ele começou a meditar o que é a árvore da vida e o que é a árvore do certo e do errado. Então, irmãos, toda vez que você vai falar alguma coisa, você fala assim para a pessoa, não, você tem que fazer o que é certo ali, você tem que fazer o que é certo ali. Aí a pessoa ela vai ter mais dificuldade de entender o que é a árvore da vida. Porque não é o certo ou errado. Não é isso. A questão não é o que eu faço de certo ou de errado. A questão é o que eu represento nesse certo e nesse errado. Qual é o tipo de vida que eu entrego? Eu entrego uma vida de amaldiçoado ou uma vida de abençoado? Então, quando, por exemplo, a gente entra num estabelecimento para poder comer, igual o irmão Serginho, a gente está pegando os exemplos daqui. A gente entra num estabelecimento e vai pedir uma comida, você entra ali para ser abençoado ou para abençoar aquele lugar? Você entra ali para ser servido ou para servir aquele lugar? Você entra ali para receber luz ou para ser luz naquele lugar? Você entra ali para ser favorecido ou para você entregar aquilo que você tem? Então, essa é a questão de viver a árvore da vida. O que é certo, o que é errado, não importa para você. Porque a única coisa que você quer é revelar para aqueles que não conhecem o Deus que você conhece. É a única coisa que você quer. Aquilo que te transformou é a sua motivação para poder, então, ensinar os demais para serem transformados da mesma forma, do mesmo sentido, do mesmo jeito. Então, nós oramos assim, Senhor, onde é o local que o Senhor preparou para que eu hoje possa revelar quem o Senhor é? Esse é o único sentido de eu viver, irmãos. Eu não busco mais a satisfação própria, tá? Eu já fui morto naquela cruz, eu já ressuscitei com Cristo, eu já estou no céu, eu já estou na eternidade, porém eu ainda estou aterrado aqui. Mas eu já entrei para a eternidade, eu já tenho entendimento que eu sou árvore de vida, que eu sou água, de mim flui rios de água viva. Eu não preciso de um dia me abençoando, eu não preciso de um excelente dia para me abençoar, eu não preciso de um dia bom para eu viver bem, eu não preciso de pessoas que me abençoam, não. Eu sou a bênção onde Deus me colocar. Mas esse entendimento, ele é bastante difícil para as pessoas que têm um coração de ser abençoada. A pessoa que vive para ser abençoada, ela não entende o que nós estamos falando, irmãos. Ela não entende a árvore da vida. Ela não entende. Você pode pegar a história da humanidade, é uma história em que as pessoas sempre procuraram a Deus para que elas fossem favorecidas, para que elas fossem abençoadas. Ninguém nunca pensou em ir para Deus, para chegar para Deus e perguntar, Senhor, onde o Senhor quer eu trabalhando hoje? Onde o Senhor quer que eu revele hoje? Ninguém faz isso, irmão. A pessoa vai lá e fala assim para Deus, Senhor, onde que vai estar minha bênção hoje? É onde que o Senhor quer que eu vou para que o Senhor possa me abençoar? É sempre assim. A pessoa não entende que é ela que é o agente da bênção. Deus, ele forma o homem, irmãos, ele não abençoou o dia. Agora, Deus formou o homem e abençoou o dia para o homem. É isso que a Bíblia fala? Ele formou o homem e abençoou as aves para o homem. Ele fez o homem e abençoou o mês para o homem. Ele fez o homem e abençoou as outras coisas para o homem. Não, ele abençoa o homem para a terra. O homem que é abençoado para a terra. Então, o agente da bênção não é algo que esteja fora de mim. Nunca foi, nunca será. E esse entendimento é um entendimento. Se existisse diabo, irmãos, ele só estava implantando na gente esse entendimento. Mas esse é o entendimento da necessidade, é o entendimento da carne, é o entendimento do certo, é o entendimento do errado. Então, quando Jesus ele é levado ao deserto para ser provado, não é que Jesus havia feito um intensivo com Deus no céu e precisava agora provar, fazer uma prova para ver se ele tinha passado na prova. Não, ele é levado no deserto para ele revelar.
O Espírito de Deus leva Jesus ao deserto e coloca Jesus na condição de começar a revelar. Então, ele começa o ministério dele. Então, na maior necessidade de Jesus, do homem, na maior necessidade do homem, ele poderia usar o poder de Deus para transformar a dificuldade dele em coisa boa. E ele tinha poder para isso. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mesma coisa nós diríamos para o irmão Serginho naquela lanchonete. Se tu é filho de Deus, faça com que essa moça aí faça o melhor para você. Aí Jesus diria, o irmão Serginho, no caso, o Cristo do irmão Serginho diria assim, não, essa moça não está aqui para ser transformada na minha bênção, pelo contrário. Eu não só de bênção vive o Filho de Deus, mas ele vive daquilo que Deus falou. E que Deus falou é que eu devo abençoar. Eu sou o abençoador aqui e não ela. Então, aquilo que a irmã Cileide fala do certo e do errado é justamente isso, irmãos. A pessoa no certo dela, ela não quer saber. Ela não quer saber se o outro tá bem, se o outro teve uma noite boa, se o outro está vindo do trabalho, porque ela está no certo dela. Então, o certo e o errado é o que causa guerra. Por que está tendo essa guerra agora lá na Rússia e a Ucrânia? Porque um acha que está certo, o outro também acha que está certo. Um acha que o outro está errado, o outro também acha que o outro está errado. Então, se eu achar que eu estou certo e o irmão Serginho está errado, eu vou para cima dele. Mas o irmão Serginho acha que é ele que está certo e eu estou errado. E aí surge a guerra. Entendeu? Porque no certo e no errado há conflito. Todos os conflitos que existiram, todas as guerras, todas as matanças foram por quê? Por causa do certo e do errado. A bênção, irmãos, não está no certo e no errado. Fazer o certo, você não vai ser abençoado porque você está fazendo o certo. Então você tem que tirar isso da sua cabeça. Você não tem que fazer o certo para ser abençoado. Você tem que fazer o bom, correto, né? Aquilo que é de Deus. Você tem que entregar a vida que Deus colocou para você. Então não é o certo e o errado. Porque no certo e no errado eu não vou acertar. Se a pessoa está tentando acertar no certo e no errado, ela não vai acertar. Porque o teu certo pode não ser o certo do outro. Mas é na doação, é na entrega. É no ser quem você nasceu para ser. É na vida. Então toda a questão da bênção, ela está onde? Na vida. É no viver que está a questão da bênção. Então eu tenho que excluir o certo e o errado. Porque se eu continuar no certo e no errado, eu vou ser igual os irmãos da Bíblia, a história mostrou dos irmãos da Bíblia. Sempre viveram o certo e o errado. E no certo e no errado, eu não traduzo a vontade de Deus. Porque funciona assim. Por que acontece uma briga no seu casamento com a tua esposa? Porque a tua esposa acha que você está errado e ela está certa. E você já acha que ela não está certa a fazer isso com você, e porque você está certo. E aí vem a primeira briga. E essa primeira briga foi por causa do quê? Do certo e do errado. E o certo e o errado, ele cegou o amor que você tem para a pessoa. O certo e o errado cegou a cruz diante de você. Você não enxergou a cruz diante de você por causa do certo e do errado. Porque quando você entende a vida, o que você faz? Primeira coisa que você vai olhar para Cristo. E Cristo você vai ver ele aonde? Crucificado. Aí você vai falar assim, não, eu tenho que me crucificar nessa situação. Mas, irmão Arlindo, você eternamente um tonto? Não, você vai ser eternamente um ser mais perfeito na face dessa terra. Você vai ser o mais realizado na face dessa terra. Por quê? Porque você vai estar vivendo exatamente a sua essência. Você não vai estar com dúvida de quem você é. E quando você vive a sua essência, irmãos, toda a sua ação ela é abençoadora. Porque você é abençoador. Você não é outro tipo de coisa, você não é outro tipo de pessoa. Foi dito para você que você era necessitado. O tempo todo foi dito para você, você é o necessitado. Você precisa transformar essa pedra em pão. Então, lute, faça uma alquimia aqui, faça uma oração, faça um jejum, vá para a igreja, converse com o pastor, converse com o ancião, converse com o padre, converse com o líder, para que ele arrume uma fórmula, uma solução, uma alquimia, mas que você consiga transformar a sua pedra em coisa boa, em pães. E a pessoa vive agora dessa busca, dessa intenção,
Essa é a natureza agora humana e caída do ser humano. O homem, ele só não é feliz, irmãos, enquanto ele não entende a sua origem, a sua essência. Porque a partir da hora que ele entende a sua essência, ele vai ser a pessoa mais completa de toda a existência. Porque ele é completo na existência. O homem, se ele entender que é ele o agente da bênção, você acha que ele vai ficar procurando ser abençoado? Se ele entender aquilo que Deus falou, olha, fiz o homem, está feito, está pronto o homem, eu já vou abençoar ele na origem. Esse homem já é abençoado, ele não precisa nunca mais, em toda a sua existência, ele precisa buscar a bênção. Nunca mais. Porque ele é abençoado na origem. Bom, se eu sou abençoado na origem, o que me falta então, irmão? Falta eu ser amado? Não. Não falta eu ser amado. Por quê? Porque se eu preciso de amor, eu recebi esse amor aonde? Na minha origem. Foi na hora da formação, eu fui amado. Esse tanto de amor com que Deus me amou é um amor que se perde no tempo? É um amor que vai me fazer falta lá na frente? É um amor que eu vou ter carências dele depois na minha existência? É faltante, né? Deus ele não me completou? Vai faltar alguma coisa? Não, não vai faltar nada. É completo. Ah, tá bom, então eu entendi que eu não preciso disso agora, mas eu preciso de outras coisas. Do que você precisa? Onde está o que você precisa? Você precisa fazer alguma coisa para ser? Enquanto eu pensar, irmãos, enquanto eu entender que eu preciso fazer alguma coisa para ser alguma coisa, eu vou estar errando. Não, eu preciso ser alguma coisa para ter alguma coisa, não é o contrário. As pessoas acham que fazendo, elas terão. E a realidade é sendo, você terá. É sendo que você vai ter. Então, o maior problema meu é eu não entender quem eu sou. Esse é o maior problema meu. Então, quando eu não entendo quem eu sou, eu vivo como se eu não fosse. Eu vivo as carências, as faltas, as necessidades, as expectativas, né, irmã Cileide? Expectação, eu vivo expectando coisas, projetando. Eu projeto algo e apresento a Deus. Olha, Deus, o meu projeto aqui, ó. O senhor aprova? O senhor carimba aqui como sendo uma coisa boa? O senhor sanciona para que ele aconteça? O senhor faça ele acontecer para mim, esse meu projeto? Aí Deus olha para você e fala assim, filho, o tempo em que você nem existia, eu já havia feito o teu projeto, perfeito, o projeto da tua vida, perfeito. Não faça um novo projeto para a sua vida que não vai dar certo. O projeto que dá certo já está pronto. Procure descobrir o projeto seu de vida. Entre nele. Então, você não tem que apresentar a mim a tua vontade. Porque eu estou apresentando a você a minha vontade que vai dar certo. Só que você não ouve a minha vontade, você não quer a minha vontade, você não quer o meu plano, o meu projeto para a sua vida perfeito, você não quer. Então você acha que você tem a condição de fazer o que é certo e o que é errado. Vocês já leram o Salmo 2, irmãos? Tem pregação a respeito do Salmo 2. Para mim, ele é extraordinário. Os homens, eles se reúnem e falam assim, olha, vamos nos afastar de Deus, vamos soltar as nossas algemas de Deus, vamos nos desligar de Deus, vamos nos desamarrar de Deus. Não, vamos viver na dependência de Deus. Vamos viver do que é certo e do que é errado. Vamos fazer o que é certo e o que é errado, porque nós conhecemos o bem e o mal. Aí no Salmo 2 está escrito assim, ó, Deus ele ri lá do céu, dá risada. Ele dá risada dos filhos dele, fala, poxa, meus filhos não me entendem, não entendem, eles não querem entender. Aí Deus, na sua soberania, no seu poder, ele poderia fazer um estalo assim, irmãos, e a mente daquela pessoa ser transformada para que a pessoa virasse um robozinho para fazer a vontade de Deus. Mas Deus faz isso, igual muitos pregam que Deus faz? Deus não faz. Deus não faz isso. O que Deus fez, ele projetou o homem para que o homem tivesse a condição
de fazer a vontade dele e responder à vontade dele, mas que essa resposta do homem à vontade de Deus fosse uma vontade em que o homem expressasse o querer fazer essa vontade, o amar fazer essa vontade. Que o homem não respondesse à vontade de Deus automático, igual os animais respondem. Então, para que as pessoas entendam isso, fica difícil. Então, fica assim, olha, quando Deus abrir o seu entendimento, você vai entender. Para com isso, irmãos. Não é Deus que vai abrir o entendimento de ninguém, é a pessoa que tem que abrir o entendimento dela para ela entender. Ah, mas foi Deus que quis que ela não entendesse assim. Para com isso, irmão. Deus não quis isso, não. Isso é bobeira. Deus quer que todo mundo entende, mas ele deu à pessoa a condição da pessoa querer ou não fazer a vontade dele. Somos nós que escolhemos fazer ou não a vontade de Deus. E por que Deus não interfere nisso, então, se ele é todo poderoso? Porque se ele interferir, ele deixa de ser Deus. Mas ele pode fazer? Pode fazer, ele tem poder para isso, mas ele não faz. Porque ele não quer um filho que sente à mesa junto com ele, obrigado, emburrado, cabisbaixo. Então, quando o filho chega e fala assim para o pai, ô pai, eu quero os meus bens, os meus direitos aqui da fazenda, os meus bens eu quero, aquilo que é meu direito eu quero. Ó, entendeu? Eu te entrego. Agora eu vou viver a vida sabendo o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Eu vou desfrutar. Oh, glória! Eu vou viver como um desfrutador nessa terra. Só vou aproveitar das coisas que o Pai me deu. E aí ele sai para desfrutar e passa o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano. E ele vai vendo que aquilo ali não é a natureza dele. Porque ele não é um desfrutador. É ilusão. Isso é uma ilusão da carne, né, irmãos? O desfrutador é a ilusão da carne. E aí ele começa a se sentir sozinho. Longe de Deus, ele começa a perceber que a vida não vale a pena. Ele começa a entender que no certo e no errado dele, aquilo que é a busca dele, eu vou ignorar a Bíblia a partir de agora. Tudo bem, ignore. Só que daqui a um tempo você vai ver que é uma tremenda de uma bobeira você ignorar a Bíblia. Você achar que Deus ele não se revela por intermédio da Bíblia. Vai lá, vive assim. Ah, eu vou ser ateu a partir de agora. Você é livre para isso. Agora, falar para mim que foi Deus que quis que você seja ateu, aí é bobeira, irmão. Aí você não adianta. Deus não quer isso. Não quer. Deus ele quer que você se aproxima cada vez mais dele e não se distancie cada vez mais dele. Entendeu? Ah, mas a Bíblia tem um monte de coisa errada. Tem, eu sei disso, eu concordo, porque a Bíblia não é a palavra de Deus, mas toda aquela história, você olhando para ela, irmãos, você vai entender que aquela história contém sim a revelação de Deus eterna. A palavra eterna de Deus tá contida ali, só que você precisa garimpar. Só que você precisa entender. Você tem que extrair dali a revelação de Deus. Só que se você não extrai dali a revelação de Deus, você vai olhar para a história e vai ver que a história é cheia de falha. Você é verdadeiro na sua existência? Você é verdadeiro na sua existência. Se você falar que você não é verdadeiro na sua existência, você não é intelectualmente sincero. Mas você também não é cheio de falha? Porque você é cheio de falha, você não está na existência, irmão? Porque você é cheio de falha? É assim que as pessoas entendem a Bíblia, não é? Só que a Bíblia é uma pessoa, eu tenho que olhar para a Bíblia como eu olho para mim, como uma pessoa que tem um entendimento, e dependendo do ângulo que eu olho uma situação, eu entendo de uma forma. Quantas vezes você se deparou com uma palavra e você dizia assim, olha, irmão Arlindo, eu não entendia por esse ângulo. Eu já ouvi, esse dia eu estava ouvindo o vídeo, foi hoje que eu estava ouvindo o vídeo que a Cileide postou, ela repostou um vídeo nosso, eu estava ouvindo, a irmã Elma falou assim, olha, irmão Arlindo, eu não tinha visto por esse ângulo, não tinha entendido por esse ângulo. Então, é assim que funciona, irmãos. Dependendo do ângulo que você olha daquela história, você vai ter uma visão, você vai ter um entendimento. Só que você precisa saber que ali contém a palavra de Deus. Falar que Jesus, qual Jesus da Bíblia você crê? Não importa, irmão, qual Jesus da Bíblia. O que importa é que aquilo que está ali, por exemplo, quando ele fala assim com a mulher lá no poço de Jacó, você não consegue enxergar uma revelação de Deus naquela passagem? Ah, era para aquele povo, para aquela época, então você não consegue mesmo. Se você achar que a palavra de Deus
ela é só para um período, para um povo, que Deus fez diferença, fez acepção de pessoas, que Deus ele dá uma palavra que se perde no tempo e no espaço, então você jamais vai entender Deus na Bíblia. Então fecha a Bíblia e põe no armário, porque você não vai entender mesmo. Então vai ser uma grande confusão para uma pessoa que não entende assim. Por isso que nós temos as nossas reuniões, os nossos momentos de comunicação. Por isso que Deus ele quer que a família se apresente diante dele, para que a própria família, estudando Deus, vivendo Deus, comece a revelar Deus. E a família, ela começa a revelar, a traduzir essa salvação de Deus. Então, a salvação não está no indivíduo. O indivíduo não se salva, irmão. Não tem jeito. Você falar assim, olha, eu entendi Deus e eu me salvei. É um equívoco. Porque a salvação, ela se revela onde? Na comunhão. É na família que você vê a salvação. Eu disse isso uma vez com as irmãs que estavam aqui no nosso estudo, a respeito do filho. Quando uma mulher ela percebe uma concepção, irmãos, de uma geração, de uma outra vida, ela começa a entender o que é salvação. Então, ela começa a formar a família, ali no ventre dela, quando ela recebe a concepção, ela começa a entender uma transformação dela de dentro para fora. E ela começa a amar um ser que ela nunca nem viu, não sabe nem como que é ainda. E ela já tem um grande amor por aquele ser. Essa é a mãe natural, tá? Isso é o sentido natural. Mas há aquelas também que engravidam, ficam pé da vida porque engravidou e não entende o sentido da vida. Então, toda a salvação se revela onde? Não em mim. Eu não vou entender salvação a partir de mim. Se eu ficar olhando no espelho e ficar falando, nossa, como que eu me amo. Isso é salvação, irmãos? Hoje eu levantei para fazer o bem para mim mesmo. Então eu vou fazer tudo de bom para mim hoje. Isso é salvação ou é perdição? Aí é perdição. Mas o dia que você levanta e fala assim, nossa, como que eu amo a humanidade? Como que eu amo as pessoas que estão lá sofrendo lá fora? E hoje eu vou fazer de tudo para abençoá-las. Aí você começou a revelar na família a salvação que Deus revela a partir do Filho dele. Então, é questão de entendimento, meus irmãos. É questão de compreensão. É questão de você viver isso, de você pôr em prática essas coisas. Então, isso não está relacionado com Bíblia, não tem a ver com teologia, isso não tem a ver com história. Não. A Bíblia é tomada o tempo todo por aqueles que se dizem contra ela. Eles só podem ser contra ela porque eles têm ela. Porque se eles não tivessem ela, não teria como eles serem contra a Bíblia. Então você vê o esforço dos irmãos para provar que a Bíblia não serve, não presta, não adianta você olhar para ela. Eles fazem isso usando o quê? A própria Bíblia. Então, uma visão errada da Bíblia é aquela visão que Jesus fala. Você está tentando transformar as suas pedras em pães. E é o que está acontecendo com os irmãos, estão se perdendo. Espero, irmãos, espero que esses irmãos se encontrem. Esse é o maior desejo do meu coração. Que eles se encontrem. Porque daqui a um tempo você vai ver esses irmãos que estão assim, se eles continuarem assim, vocês vão ver a frustração da vida deles. Não vai ter sentido a vida para eles. Porque o homem buscou sentido no dinheiro e não achou. Ele buscou sentido nos prazeres, ele não achou. Ele buscou sentido nas meretrizes, ele não achou. Ele buscou sentido em tudo que estava lá fora, e não achou. E aí, então, ele retorna. Ele fala assim, poxa vida, quando eu estava junto do meu pai, a vida fazia sentido. Agora, longe do meu pai, nada faz sentido. Mas agora tem um grande problema. Será que há um tempo hábil para eu retornar para o meu pai? Será que o meu pai vai me aceitar de volta? Depois de tudo que eu fiz, eu quis viver longe dele, eu quis decidir a minha vida na árvore do conhecimento do bem e do mal, vivi o bem e o mal, eu conheci o bem e o mal, eu baseei a minha vida nessa fonte, eu bebi da fonte do certo e do errado,
eu percebi que no final de tudo não me satisfez. Isso não é prazer, isso aí não é vida. O bem e o mal não foi vida para mim. E agora eu preciso retornar para o meu pai, e nem que for para ser um escravo dele, eu vou retornar para ele. Tô voltando para minha origem. Vou voltar para minha origem. Esse homem então faz o caminho de volta. E quando ele chega, o pai está esperando. Aí o pai recebe ele, fala para ele, toma um banho, se limpa de tudo esse entendimento seu que não te favoreceu, que você percebeu que ele não é bom, tá? Você queria o bom, mas ele não é bom. Então, se limpe desse entendimento, se limpe dessa fonte, né? Se purifique dessa fonte e volta para dentro da casa. Porque aqui dentro de casa, o que você vai viver é da vida, é a vida que você vai revelar aqui dentro de casa. E esse homem retorna, irmão. Então é isso que faz a diferença. É você entender quem você é, qual é a sua origem, e você revelar a partir da sua origem. Porque o dia que você passa a revelar a partir da sua origem, você vai entender que não falta nada, que você é completo. Ah, mas, irmão lindo, tá faltando comida, tá faltando bebida, tá faltando roupa. Mas ainda que falte o que é externo, você é completo internamente. Não falta nada. Não falta nada. Você vai à luta, porque não falta nada. Então, a pessoa, ela entende onde, em que tipo de Jerusalém ela vive, na terrena ou na celestial. Esse é o grande problema. Então, eu vejo os irmãos discutir, irmão, mas não faz sentido, Jesus falou que ele tirou o pecado, mas a dor continua, o trabalho continua, mas enquanto você estiver na Jerusalém terrena, você vai usufruir? Ou você vai ter concretizado o que é da Jerusalém celestial? Não, irmão, você pode até entender e viver ela, mas você vai viver ainda na terrena, porque nós ainda estamos na Jerusalém terrena, embora a condição era totalmente espiritual. Ela pode ser espiritual, dependendo do seu nível de compreensão, de entendimento. Você pode viver a celestial, mas nós estamos ainda na terrena. Enquanto eu estiver nesse corpo, você quer cortar o corpo e não sentir dor? É isso que a pessoa, será que ela está querendo? Nesse corpo? Talvez seja isso que ela está entendendo, né? Que, a partir de agora eu não vou mais sentir dores, porque Jesus voltou no ano 70, tudo se concretizou. E assim é a pessoa que vive a terrena e não vive a celestial. Isso, irmão, nunca vai deixar de acontecer enquanto nós estivermos nessa matéria. Nessa matéria, isso não vai nunca deixar de acontecer. Não pensa você que vai chegar um período em que isso aqui não vai acontecer mais, porque aí Jesus vai voltar, né? E não vai acontecer mais, igual muitos pensam assim. Não, isso aí não é a realidade. A realidade é que isso só acontece na Jerusalém celestial e não na material. Fala, irmã Cileide. Eu fiquei praticamente um dia, faz poucos dias aí, explicando para a Elma que a dor é vida, e foi um pouco difícil, que sem a dor morre. Explicando para ela que um ser humano, se ele não sentir dor, é difícil para ele sobreviver, explicando que já, como falei para ela, já acontece de pessoas nascerem sem sentir dor, sem com essa ligação que tem do cérebro, para uma ligação do cérebro, e essa pessoa, ela sofre muito porque não tem dor. O sonho dessa pessoa é ter dor. Então, assim, é uma dificuldade muito grande, né? Porque eu falei para ela, se de repente a pessoa parar de sentir dor agora, ela é adulta, tudo bem, mas se não, se ela não ter esse conhecimento da dor, ela não vai se proteger. Então, se dificulta para a pessoa entender. Porque a pessoa, ela enfia a mão no fogo, se queima todinha e não sabe. Então, assim, a dor, tudo que Deus criou, ele fez certinho, porque sem dor não há vida. Exato, a dor faz parte dessa vida terrena, né, irmãos? Ela faz parte, ela é parte disso, entendeu? Ela é parte dessa natureza, não tem como, né? A pessoa não ter isso enquanto ela estiver aqui. Mas depois dos 80 anos, dos 90 anos, um pouquinho, os que mais tiverem condição de viver aí, não vai passar de 115, irmão. Você não vai sofrer mais dor, fica tranquilo. Isso vai durar mais ou menos
aí até uns 80 anos, 70 para uns, 60 para outros, né? 100 para outros. Meu avô faleceu o ano passado com 102, 103 anos, né? E pode ter certeza que agora ele não tem mais dor nenhuma. Durou uns 100 e poucos anos a dor dele. Uma coisa que eu escuto direto, a vida nossa é como se a gente estivesse num restaurante com a nossa mesa cheia, um exemplo, e a parede de vidro, e um monte de gente morrendo de fome ali, encostado naquele vidro, querendo comer, e a gente comendo e sendo feliz. Como viver isso? A gente num banquete ali comendo de tudo, e as pessoas ali rodeadas naquela parede de vidro, olhando e querendo. Então, assim, como que a gente pode viver feliz num mundo desse? Essa dúvida, não só da dor, também como uma questão assim, tipo, seria até interessante a gente fazer um vídeo sobre alguma coisa assim, devido à guerra, devido a tudo isso. Acho que a gente já até fez, né? Mas eu não sei onde que está. Sobre a visão da gente viver bem e diante do sofrimento. Isso é o que mais perturba a irmãzaiada toda, né? Porque eles creem num Deus assim. Se Deus é bom, por que tanto sofrimento? Eles acham, se Deus já veio, já confirmou tudo, livrou dos pecados, tinha que acabar tudo isso. Já seria o paraíso mesmo. Eles procuram um paraíso sem dor, sem fome, sem sofrimento. Então, isso desequilibra muito a mentalidade dos irmãos e das outras pessoas, até os ateus, entendeu, irmão? É uma forma que a gente podia falar melhor para amenizar essa dor desse povo. Boa, muito boa. Como que Jesus resolveu isso, irmãos? Como que Jesus fez com isso? Naquela multiplicação lá de pães e peixes. Ele Ele chamou, multiplicou. ele chamou os discípulos e falou o que para eles? Olha, o que vocês têm? O que vocês têm? Ah, nós não temos muita coisa, não. Não, mas eu quero saber o que vocês têm. Eu quero saber a quantidade do que vocês têm. Só quero que vocês entendam o que vocês têm. Ah, nós temos aqui alguns peixes e alguns pães. Então entrega para eles. Vai lá e entrega para eles. Mas não vai dar, Jesus. Dá um aqui. Deu graça e começou a multiplicar. E alimentou todo mundo. Então, irmãos, o pouco que nós temos é o suficiente para todos. Só que se você sentar na mesa e ficar que Deus desça do céu para dar para eles aquilo que deu para você, não vai acontecer, irmão. Quem que é o agente da bênção? Quem é o agente da bênção? Nós somos abençoadores. Aí que tá. Se a pessoa não entende quem é o agente da bênção, o resto não vai fazer sentido nunca. Nunca vai fazer sentido. Elas sempre vão esperar que outros façam. É o que está acontecendo, irmãos. Por que não faz sentido? Porque se os outros não fizerem, não faz sentido. Mas sou eu que tenho que fazer. Sou eu. A pessoa, ela não entende que ela é o próprio Cristo aqui na Terra. Lógico que nós somos uma proporção muito menor do que aquela que foi revelada por intermédio de Jesus, não é? Porque ele veio para trazer a essência. E agora ele diz: agora eu estou dentro de cada um de vocês. Então, quando vocês se reúnem, esse Cristo cresce, ele dá mais condição. Se vocês se espalham, esse Cristo se divide, então ele fica fraco, entendeu? Mas quando vocês se unem, ele vai sendo multiplicado. Por isso que a vontade de Deus é transformar nós na imagem do seu Filho. Nós fomos predestinados para sermos a imagem do Filho de Deus. Para que Deus predestinou a humanidade para ser a imagem do Filho dele? Para que a humanidade visse nessa própria humanidade o próprio Deus. Então, quando isso acontecer, irmãos, de você entender quem você é,
Você não vai ficar feliz de ver, por intermédio de um vidro, pessoas necessitadas e você com uma mesa cheia. Você vai querer um pedacinho só para você e vai querer toda aquela pessoal que está lá fora sentado na mesa onde você pode servi-los. É assim que vai acontecer, entendeu? É assim que acontece, porque nós somos o agente da bênção. Deus formou o homem, acabou de formar o homem e abençoou o homem. Falou assim, olha, tudo que era necessário para a sua existência, para que você pudesse passar para a vida, já está pronto. Então primeiro eu fiz o alimento, fiz as árvores, alimentos todos, e depois eu criei vocês, completos já, sem falta de nada. Eu não criei primeiro vocês e falei para vocês, agora vocês correm atrás de serem abençoados, para buscar a sua bênção. Não foi isso que Deus fez, irmão. Só que o homem vive assim, o homem está vivendo o contrário, o homem inverteu os papéis, por isso está sofrendo. Como que é a conversão? O que que é uma conversão? É você pegar esse papel que está invertido e desfazer o engano. Desfazer o engano. Então, Jesus veio para desfazer o engano. Então, Deus ele deu a lei para que as pessoas cumprissem a lei? Não, não deu para as pessoas cumprirem. A lei, ela tinha o objetivo de mostrar para as pessoas que o homem não era aquilo que pensava ser. Era só para abrir os olhos da humanidade. Mas os homens tomam a lei e falam, agora nós temos uma lei, vamos viver com ela. E através dela, o papel continua o mesmo, nós seremos abençoados por Deus. Só que vem Jesus e fala assim, olha, não é a lei que abençoa, não é o que você faz que te abençoa, não é o que você pensa que te abençoa, não é o teu certo que te abençoa, não é o teu errado que te amaldiçoa. O problema é a fonte de alimentação sua. Esse é o grande problema da fonte. O grande problema é a fonte de alimentação. É da onde você extrai o seu alimento. Esse é o maior problema seu. É da onde você extrai a sua fonte de vida. Do que você vive? Eu vivo do certo e do errado. Você vai ser eternamente uma pessoa infeliz, longe de Deus, longe de casa, desfrutador, tá? Desfrutador. Você vai poder desfrutar de muitas coisas. Você vai ter muitas coisas a teu favor, mas porém você nunca será completo, você nunca será feliz. Porque na sua essência, a sua fonte tem que ser a fonte da vida e não do certo e do errado. Porque a fonte da vida vai fazer você ser completo. Você pode não ter nada, nada. Você pode não ter um pão para comer no dia seguinte, mas você é completo. Você pode estar dentro de uma cadeia que você é livre. Você pode estar dentro do inferno que para você é o céu. Por quê? Porque você vive da fonte de Deus. Então você entende Deus, você revela Deus, você vive da fonte de Deus. Então não importa o local que você está, a cidade que você está, as pessoas que estão ao teu lado, o bar que você frequenta, a igreja que você frequenta, não importa nada do externo, porque o seu interno é completo. O homem interior entendeu quem é. Ele revela quem ele é. Ele entrega a natureza divina. Então, ele não está na expectativa de receber. A única condição dele é uma perspectiva de entregar. Eu só quero entregar, eu não quero receber nada. Nós somos entregadores e não receptores, tá, irmãos? O cálice nosso, ele não está faltante, ele está transbordando. A fonte que está dentro de nós não está seca, esperando vir cair uma chuva para ela se completar, para ela se encher. É uma fonte que jorra. Então, é isso, são essas coisas que nós precisamos entender e praticá-las e vivê-las de fato. Amém, meus irmãos? Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of